E aí o voo foi mudado e por fim eu fui no mesmo voo que ela. E ainda fomos até Campinas juntos, conversamos bastante. Foi um momento muito especial para mim também. Bem, Gênesis 14, a partir do verso de número 11. Grande é seu galardão, Edson. Diz assim: os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e partiram. Levaram também Ló, sobrinho de Abrão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Mas alguém que tinha escapado veio e relatou tudo a Abrão, o hebreu. Abrão vivia próximo aos carvalhos de Mamre, o amorreu, irmão de Escol e de Ader, aliado de Abrão. Quando Abrão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Atacou-os durante a noite em grupos, e assim os derrotou, perseguidos até roubar ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló, com tudo que possuía, juntamente com as mulheres e os restantes dos prisioneiros. Quando Abrão voltando Abrão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que ele se havia aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, no vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos, e Abrão lhe deu o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abrão: dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abrão respondeu ao rei de Sodoma: de mãos levantadas ao Senhor Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, mesmo nem um cordão, uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer: eu enriqueci Abrão. Nada aceitarei, a não ser que os meus servos comeram minha porção pertencente a Aner, Escol e Mamre, os quais me acompanharam, que eles recebam sua porção. Capítulo 15 agora, só os primeiros versos. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão uma visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me dará se continuo sem filhos, e o herdeiro que possua Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor lhe deu a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando para fora da tenda, disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Verso 7 e último: disse-lhe ainda: eu sou o Senhor que tirei de Ur dos Caldeus para dar-lhe esta terra como herança. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós cantamos, ó Senhor Deus, Yeshua, Yeshua, glória seja aquele que vem em nome do Senhor. Nós queremos essa noite, Pai, sentir a Tua presença, Teu toque neste lugar, Senhor. Traz livre, e Tu podes, Senhor Deus, fazer aquilo que lhe apraz. A Tua palavra, Senhor Deus, que é viva e eficaz, que não volta vazia, Senhor Deus, antes ela cumprirá aquilo do qual ela foi destinada. Senhor, que o Senhor possa estender as mãos sobre os ombros do Teu povo nessa noite, apontando caminhos, direções, enxugando lágrimas, motivando, fortalecendo, trazendo, Senhor Deus, alento, graça, para que o Teu povo, Pai, continue caminhando mais um pouco. E assim, ó Deus, como um dia orou Teu servo, o apóstolo Paulo, que no abrir da minha boca, Senhor, seja me dada a palavra para fazer notório o ministério do Evangelho. Fale com cada um que aqui entrou, com o cansado, com o abatido, com o oprimido. Que cada um, Pai, saia daqui com a resposta do Senhor,
Pai, na certeza que o Senhor falará a cada coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode aceitar. Semana retrasada, nós falamos sobre o capítulo 12 e 13, sobre a vida de Abraão, e hoje nós continuamos falando sobre a vida dele. Quem estava aqui na semana retrasada, semana passada estava o missionário velho, mas na semana retrasada nós falamos sobre a vida de Abraão, desde a sua saída lá de Ur dos Caldeus, na Babilônia, chegando até a terra de Canaã. E do capítulo 12 e 13, nós tivemos aí um percurso da história de Abraão, do qual nós desejamos falar sobre transição. Esse é o tema que eu falei no primeiro domingo, quero falar hoje, e quem sabe, até o culto da virada, talvez, nós falaremos sobre esse tema chamado transição. E o que é transição, para você relembrar? Ato ou efeito de passar de um lugar, de um estado ou de um assunto para outro. Passagem que comporta uma transformação progressiva e evolução. Todo mundo aqui já passou por uma transição, está passando e vai continuar a passar. Você um dia foi bebê, foi criança, adolescente, jovem, adulto, até chegar à morte, do qual ninguém quer, embora todos vamos morar no céu. Nós estamos em transição porque você vai para a escola, você vai, na minha época só tinha pré, não tinha esse negócio de prézinho, pré-1, pré-2, grupo 1, não tinha esse negócio não, era prézinho só, pré e primeiro, né? Aí você entra para a primeira série, quinta série, ensino fundamental, ensino médio, faculdade, enfim. Então a gente percebe que nós estamos em constante mudança, em constante transição. Talvez você fez uma transição para um namoro, um noivado, um casamento. Depois do casamento são as conquistas, depois das conquistas vem filhos, trabalho, etc. É uma gravidez, é um filho novo, é um filho que está crescendo, é um filho que vai para a faculdade, é um filho que vai casar, é um neto que vem. Então nós estamos em constante mudança, em constante transição. E aliás, como eu disse, aquele dia nós estaremos em transição até a nossa morte, porque o nosso lugar não é aqui. O nosso lugar é o céu. Então nós estaremos peregrinando nessa terra, segundo o IBGE, pelo menos 74 anos, é a média dos brasileiros. Então nesse período nós estamos num período de transição, de transformação. Abraão, o que é que Deus prometeu para Abraão? Quem lembra aí? Ninguém lembra. Vamos embora todo mundo que está feliz. Deus falou para Abraão que daria para ele um filho. E aí Deus fala com Abraão, gente, lá em outro país, lá na Babilônia, onde é hoje o atual Iraque. E o tempo passa, acontece um monte de coisa, um monte de problema e nada de filho. Visto, irmãos, que Abraão, quando saiu de Ur, tinha 75 anos. Então não era uma coisa simples Abraão ter um filho nessa idade. E aliás, vai demorar mais 15 para ele ter esse filho. E nesse estágio de transformação, nesse estágio de tempo, de transição, o filho não vem. E aí, quem sabe, Abraão começa a entrar em crise. Abraão talvez comece a entrar em parafuso. E ele começa a pensar, como está descrito no capítulo 15: Senhor, o Senhor falou que vai me dar uma herança, o Senhor falou que vai me dar uma bênção, vai me abençoar, vai me dar um filho, mas eu não tenho filho até agora. Até agora não aconteceu absolutamente nada. E Abraão está ansioso, Abraão está preocupado. E a história de Abraão, a transição da história de vida, muito se parece com a minha e a sua história de vida. Deus vem e faz uma promessa para mim e para você, e passa um ano, passa 2, passa 3, passa 5, passa 10, e nada daquilo que Deus falou acontece. E muito pelo contrário, nesse meio tempo, nessa transição, é só problemas atrás de problemas. E aí você começa a perguntar: Senhor, cadê a promessa? Cadê a bênção? Cadê o que o Senhor disse? E parece que nada acontece. Você vai perceber, nós estamos hoje aqui no capítulo 15, mas Abraão, irmãos, vai ter esse filho somente lá no capítulo de número 21. Isso significa, irmãos, que passaram-se muitos anos,
até que a promessa se concretizasse na vida de Abraão. E aí é sobre isso que eu quero ministrar novamente nesse domingo, sobre esse tema que está aí atrás. Eu vou falar transição e a gente vai ler a parte de baixo todos juntos. Vamos lá, 1, 2, 3. Transição, o caminho. Não sei se você percebe, mas há muitas vezes uma longa distância entre a promessa e o cumprimento. O bom seria se Deus, quando Ele prometesse, Ele já falasse para nós o tempo que iria durar. Olha, eu vou te prometer isso, e no ano tal, no dia tal, no mês tal vai acontecer isso. Ótimo, você já saberia que naquele mês, naquele dia, dava certo. Mas Deus promete, Ele não fala quando vai ser. Deus promete, Ele não diz quando vai acontecer, Ele só diz. E para isso é necessário que haja fé. E para isso é necessário que haja perseverança. E para isso é necessário que haja convicção. E quando Deus faz isso na vida de Abraão, Deus diz que ele vai ter um filho, o filho da promessa. Desse filho teria uma grande nação. Só que o filho não chega quando Abraão espera. Essa história de Abraão, como eu disse, ela lembra muito a minha história sua. Porque muitos de nós desistem no meio da caminhada, desiste no meio da promessa, desiste nessa fase da espera, desiste nesse momento de transição, desiste nesse momento de dificuldade. E a promessa não é para aqueles que desistem, a promessa não é para aqueles que retrocedem, a promessa é para aqueles que vão até o fim. Aleluia. E chegando no capítulo 14, olhando ainda para a vida de transição da história de Abraão, nós começamos novamente tirando lições, porque Abraão está aprendendo com Deus, nós estamos também aprendendo com Abraão, por intermédio do Espírito Santo nessa noite. E em meio à transição, a primeira coisa que você deve aprender, novamente com a vida de Abraão, em meio à transição, não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Em meio à transição, não pague o mal com o mal, mas o mal com o bem. No verso 11, irmãos, do capítulo 14, nos diz assim: os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e Gomorra e todo o seu mantimento. Verso 11. Levaram também Ló, sobrinho de Abrão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Mas alguém tinha escapado, veio e relatou tudo a Abrão, o hebreu que vivia próximo aos carvalhos de Mamre, o amorreu. Mamre e os seus irmãos, Escol e Aner, eram aliados de Abrão. Quando Abrão ouviu que seu parente foi levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Verso 15: atacou-os durante a noite em grupos, e assim os derrotou, perseguindo-os até roubar. Ao norte de Damasco, recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló, com tudo que possuía, com as mulheres e o restante dos prisioneiros. No capítulo 13, você lembra que houve uma desavença entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló. E Abrão então faz uma proposta ao seu sobrinho Ló: visto que a terra não cabe nós dois, visto que está tendo uma divergência, uma dificuldade, uma desavença entre meus pastores de gado e os seus, então Ló, vamos fazer o seguinte: se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita, e vai ficar tudo bem. Escolha Ló primeiro. Diz que Ló olhou e viu uma campina, um lugar bonito, e diz que Ló se muda para um lugar próximo a uma cidade chamada Sodoma. Mas o texto nos diz que, ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores. Então o texto diz que o próprio Ló escolheu ir para Sodoma. E lá em Sodoma há uma guerra. Lá em Sodoma tem um problema. Sodoma é invadido e Ló é levado cativo. Ló é raptado. E chega a notícia ao seu tio Abraão: olha, seu sobrinho foi raptado. Há uma guerra de 4 reis contra 5.
Ló foi raptado e agora ele está correndo perigo de vida. Quando então no verso 14 diz que Abrão ouviu que o seu sobrinho tinha sido prisioneiro, raptado, diz que ele convoca 318 homens do seu exército, e então eles vão de perseguição até a busca de Ló. O que é interessante a gente pensar nessa história é que nesse momento Abrão tinha todo o direito de falar para o mensageiro: diga para Ló que o problema é dele. Quem mandou ele ir para Sodoma? Quem mandou ele arrumar problema? Está vendo? Olha o rolo que esse parente está me colocando. Porque parente não põe ninguém no rolo, né, gente? Isso é só da família de Abraão. Parente não faz isso. Abraão talvez poderia ter dito que eu não tenho nada a ver com isso. Problema dele. Quem escolheu ir para Sodoma foi Ló, não fui eu. Mas é interessante notarmos que a atitude de Abrão foi outra. Quando ele soube que seu sobrinho estava passando por problemas, Abrão não paga o mal com o mal, mas Abrão ele vai pagar o mal com o bem. Além dele se dispor, além dele formar um exército com 318 homens, ele ainda consegue recuperar tudo que era de Ló, e ainda consegue trazer os prisioneiros que nem de Ló eram, os prisioneiros de Sodoma. Eu fico pensando que Abrão está aprendendo com Deus. Ele está vendo, ele tem a capacidade agora de estar diante de Ló, de se vingar de Ló. A gente não sabe por que é que Ló vem junto com Abrão lá da Babilônia. A gente não sabe se Ló pediu, se ele insistiu, se foi Abrão que trouxe, enfim. Mas Abrão tem a oportunidade de se vingar, mas Abrão não se vinga, porque como diz o filósofo Seu Madruga, a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Abrão dá demonstrações do que seria na prática o Evangelho, porque nesse exato momento onde Abrão poderia se vingar, pagar o mal com o mal, poderia deixar Ló à mercê da vida, poderia deixar Ló preso, poderia deixar Ló morrer, ele faz justamente ao contrário. Ele vai lá e pratica o bem na vida do seu sobrinho. Vamos praticar o bem na vida daqueles que nos faz bem. É muito fácil, é gostoso, é gratidão. A pessoa fez o bem para mim, eu quero retribuir. A pessoa me ajudou, eu tenho gratidão, eu quero reconhecer. Mas o duro, o difícil, o desafio é nós fazermos o bem para aqueles que nos perseguem, para aqueles que nos humilham, para aqueles que nos trazem problemas, para aqueles que nos colocam em confusões, para aqueles que arrumam rolo na nossa vida, e você ainda tem que fazer isso. Talvez você como humano não consegue fazer isso, mas quando essa sensação de impotência ou talvez de raiva bater no seu coração, você precisa lembrar como Cristo agiria em seu lugar. Como Cristo agiria nesse lugar? Cristo pagaria, irmãos, o mal com o bem. E nós precisamos aprender com o Evangelho, precisamos aprender com Cristo, que embora, queridos, alguém possa nos fazer mal, nós não podemos pagar o mal do mal, porque o que Ele é não pode mudar o que eu sou. O que as pessoas fazem comigo não pode mudar quem eu sou. O que as pessoas fizeram com você não pode mudar quem é você. Você e o outro é o outro. Aleluia. As pessoas chamaram Jesus beberrão, comilão, pecador, endemoniado. Chamaram Jesus de tantas coisas. Levaram Jesus na cruz. Crucificaram Cristo, e Cristo como homem, ele poderia muito bem talvez seguir um dia como o conselho de Tiago e João: manda descer fogo do céu e consuma tudo, manda um raio na cabeça desse povo. Mas Cristo ali está sendo insultado, está sendo humilhado, mas Cristo consegue olhar para o povo e dizer ao Pai: Pai, perdoa-nos, porque eles não sabem o que fazem. Quando nós temos Cristo, quando nós temos o Evangelho, você consegue olhar para aqueles que te fizeram mal, você consegue dizer: Pai,
perdoa-os, porque ele não sabe o que faz. O que as pessoas fizeram com você não pode mudar quem é você. O Evangelho, ele é um desafio, porque Jesus diz: olha, quando alguém te ferir a face, não revide, mas ofereça outra. Ah, pastor, mas será que Jesus estava ensinando a ser bobo? Não é que Jesus estava dizendo que você teria que apanhar de graça, não, mas Jesus estava dizendo que a missão do Evangelho não é vingança, a missão do Evangelho não é revidar, mas a missão do Evangelho é amar. E é por isso que Jesus diz: orem pelos que vos perseguem, orem pelos vossos inimigos. E o apóstolo Paulo diz: fazendo isso, você estará amontoando brasas sobre a sua cabeça. Em meio à transição, saiba escolher entre o que é eterno e o que é passageiro. Em meio à transição, saiba escolher o que é eterno e não passageiro. Escolha o que é eterno e não o que é passageiro. Verso 17 diz assim: voltando a Abrão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que haviam aliado o rei de Sodoma, foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abrão: dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abrão respondeu ao rei de Sodoma, de mãos levantadas ao Senhor Deus, Criador do céu e da terra: juro que não aceitarei nada que pertence a você, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você não venha dizer: eu enriqueci a Abraão. Depois da vitória, irmãos, Abraão passa por uma espécie de teste. Depois da vitória, uma vitória milagrosa, onde nós temos aqui uma disputa. Abraão está apenas com 318 homens, e 2 reis aparecem para saudar Abraão. Aparece o rei de Sodoma, só que o texto não diz o nome desse homem, só fala que é o rei de Sodoma, né? Diz que era se encontrar num lugar chamado Vale de Savé, e depois encontra-se um outro rei chamado Melquisedeque, rei de Salém. Esses 2 camaradas, eles se apresentaram a Abraão, e os 2 ofereceram alguma coisa a Abraão. Mas dentro dos 2 reis existia uma diferença muito grande, e existiu aqui uma diferença de atitude de Abraão extremamente grande. E aí o curioso nessa história toda é que a gente só escuta falar de Melquisedeque aqui nesse texto, em Gênesis 14, 18, em Salmo 110, verso 4, e lá em Hebreus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Em nenhum outro livro da Bíblia, a não ser esses 3, você vai ouvir falar desse homem, desse rei, sacerdote do Deus Altíssimo chamado Melquisedeque. E aí o fato é que Melquisedeque entra e sai da história muito rápido. Ele entra e sai da história muito do nada. Você vai perceber que parece que o autor de repente percebe a história ou o personagem Melquisedeque e traz ele para o texto, porque a gente não sabe quem é esse cara. A única menção que é feita, por exemplo, em Salmo 110, verso 4, o Senhor jurou e não se arrependerá: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Em Hebreus 6,20, por exemplo, vai dizer o seguinte: onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. O rei de Sodoma, irmãos, não é difícil saber que ele era, porque Sodoma era uma cidade do pecado. Sodoma era uma cidade da promiscuidade, da prostituição, da idolatria, de tanta desgraça. E só a gente pensar como era Sodoma, você já começa a imaginar como era esse rei, porque a fama de Sodoma corria, e a gente sabia que o rei de Sodoma era um rei mau, um rei impuro,
um rei mau caráter, um rei idólatra. E aí a gente sabe que o rei de Sodoma é um rei que tem sérios problemas de caráter. Mas quem é Melquisedeque? O texto diz que ele era rei de Salém e ele ainda era sacerdote do Deus Altíssimo. Irmãos, nessa passagem nós vamos descobrir que possivelmente Deus tenha se revelado para alguém antes de Abraão. Vou repetir. É possível que nessa passagem Deus tenha se revelado a alguém antes de Abraão. E além de Deus se revelar para esse homem Melquisedeque, o texto diz que esse homem já era sacerdote do Deus Altíssimo. E quando a gente pega essa palavra, Deus Altíssimo, no hebraico vai aparecer El Elyon. Quando Abraão encontra com Melquisedeque, ele descobre, ele percebe que Melquisedeque não é qualquer um. Melquisedeque não é de qualquer religião, mas Melquisedeque serve também ao Deus Altíssimo. E diz que agora, quando Abraão encontra Melquisedeque, diz que há uma testificação. Ele percebe que ele está diante de um servo de Deus. E aí o autor aos Hebreus vai dizer que Melquisedeque é um servo do Senhor. E Melquisedeque então traz um presente para Abraão: pão, vinho. E diz que ele abençoa Abraão, reconhece que Abraão é servo do Deus Altíssimo. Abraão recebe, irmãos, o presente de Melquisedeque, mas ele rejeita o presente do rei de Sodoma. Abraão dá o dízimo de tudo quanto ele conquistou naquele momento para esse rei Melquisedeque, sacerdote de Deus Altíssimo. No entanto, ele rejeita tudo aquilo que vem das mãos do rei de Sodoma. Quando a gente lê esse texto muito rápido, talvez você e eu não paramos para pensar, mas veja bem, Abraão sabe, Abraão testifica no seu espírito que ele precisa escolher por aquilo que é eterno. Abraão sabe que ele está diante de um homem de Deus, e o que ele está recebendo das mãos desse homem de Deus é coisa de Deus, e por isso ele escolhe o que é eterno e recusa o que é temporário. E nesse exato momento Abraão consegue perceber que talvez aquilo que viria, os bens da guerra, aquilo que viria das mãos do rei de Sodoma era algo que iria acabar, algo que a traça corrói, algo que o ladrão rouba, algo que é passageiro, algo que é fútil, que é fugaz, algo que é transitório, que é sem vida. Mas Abraão, ele sabe, e ele busca, ele quer, ele deseja algo que é eterno, algo que o ladrão não rouba, algo que a traça não corrói. E eu preciso, meus queridos, eu e você nessa noite, buscar aquilo que é eterno, buscar aquilo que é de Deus, porque o que é eterno vai permanecer para a eternidade. O que é eterno não vai se acabar, o que é eterno não vai se apagar, o que é eterno não vai embora, mas o que é transitório, o que é passageiro, o que é temporário acaba aqui mesmo. Quantas vezes nós estamos nos interessando em apenas em coisas dessa vida, coisas que se vão, coisas que acabam, coisas que se esvaem, coisas que são passageiras, coisas que são transitórias. Você pode muito bem sim sonhar com as suas conquistas, você pode muito bem sim sonhar com a sua profissão, sonhar com a sua faculdade, mas além de você sonhar com essas coisas, você precisa ter claro no seu coração que você precisa escolher coisas que irão para a eternidade. Tudo aqui pode te ajudar nessa terra, a sua profissão, o seu trabalho, as suas conquistas, mas nada disso irá com você para o céu. Nada dessas coisas entrará com você na eternidade, no paraíso. E é por isso que nós devemos nos focar naquilo que é eterno e deixar aquilo que é passageiro, aquilo que é temporário. Em meio à transição, saiba escolher o que é eterno e não o passageiro. Quantas coisas que talvez você lutou,
Quantas coisas que talvez você sonhou e hoje simplesmente acabou, se foi, e a gente fica sem nada. Mas aquilo que é eterno, isso não vai acabar. O que você conquistou com Cristo está lá no céu. O que você ganhou em Cristo estará lá na eternidade. Essas coisas ninguém vai tirar de você. Até mesmo o nosso conhecimento, que nós falamos, olha, o conhecimento é a única coisa que você vai guardar assim aqui nessa terra. Nem o conhecimento de Jesus. Cuidado, para você não estiver lutando, se debruçando, gastando seu tempo e seus dias naquilo que é passageiro, naquilo que não agrada a Deus, naquilo que não agrega valores. Terceira lição: em meio à transição, somos fortalecidos pelo Senhor. Verso 1 do capítulo 15, acompanhe comigo. Diz assim: depois disso, Abrão teve uma visão. Depois dessas coisas, falou Abrão uma visão: não tenha medo, eu sou o seu escudo, grande será a recompensa. Na versão Nova Tradução Linguagem de hoje, vai dizer o seguinte: depois disso, Abrão teve uma visão, e nela o Senhor lhe disse: Abrão, não tenha medo, eu o protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa. O texto nos leva a pensar que Abrão agora está preocupado, ansioso, porque se ele não estivesse com essa sensação, Deus não ia falar para ele: fique tranquilo, não tenha medo, descanse, se fosse nosso tempo, fica de boa. Geralmente a gente começa a falar isso para quem você vê que está aflito, ansioso. A pessoa está desesperada, está ansiosa, está angustiada, preocupada. Você fala para ela: fica tranquilo, não tenha medo, estou aqui para te ajudar, Deus vai entrar com providência. E Deus agora está falando isso, Abraão. E aí eu fiquei me perguntando por que é que Deus está dizendo isso para Abraão. E aí a gente percebe que o caminho entre a promessa e o cumprimento é um caminho de fé, é um caminho de teste, é um caminho doloroso. E Abraão está nele. E a pergunta que a gente faz: será que quanto tempo Abraão já está fora de casa? Tanta coisa já aconteceu com ele. Sai de casa, vai para o Egito. Lá no Egito quase rouba a mulher dele. Ele diz que Sara era irmã dele. As dificuldades com o sobrinho Ló, a guerra para levar Ló, e agora as revelações de Deus. É como se Abraão estivesse confuso. Talvez ele se pergunte: onde está a minha promessa? Onde está a minha vitória? Que dia eu receberei a bênção? Quanto tempo ainda falta para eu ser pai de multidões? Abraão, em seu processo de transição, ele já sofreu tanto que as interrogações assaltam a mente dele. O que Abraão e sua esposa Sara viveram na transição e o cumprimento foi muito doloroso, foi de muita luta, de muitos desafios. E aí esses dias eu vi um banner que a pessoa dizia assim lá no Facebook: o meu ano foi tanta luta, que minha retrospectiva desse ano vai passar lá no UFC, de tanta dificuldade que foi. E Abraão está passando por isso. Nada de filho, guerra, problema, confusão. E aí a dúvida, as incertezas e a ansiedade e angústias também pegam o coração do amigo de Deus. E o que acontece com Abraão acontece comigo e acontece com você. E glória a Deus por isso, porque o pai da fé, o amigo de Deus, tem dúvida, o amigo de Deus também tem crise, o amigo de Deus também tem ansiedade, porque Deus promete, e nesse caminho entre a promessa e o cumprimento tem um monte de coisa acontecendo e nada de filho. Talvez você está terminando o ano com essa sensação: Senhor, cadê a promessa?
Quando o Senhor disse que eu seria cabeça e não cauda? Quando o Senhor disse que se eu passasse pelo fogo, eu não me queimaria? Se eu entrasse pelas águas, as águas não me submergeriam? Cadê a minha promessa? Cadê a minha promessa que está acabando mais um ano? Estamos entrando numa nova década. E em vez da promessa acontecer, está acontecendo justamente ao contrário. Só confusão, só problema, só dificuldade. Será que eu continuo crendo? Será que eu continuo esperando? Nesse momento, querido, é o momento que Deus vem. E Deus fortalece Abraão. E Deus fortalece a mim e você. Deus aparece para Abraão e diz para ele: não tenha medo. E ele diz: eu sou o teu escudo, grande será a tua recompensa. No NTLH vai dizer: não tenha medo, eu protegerei de todo perigo. Em meio da transição, em meio a dificuldades e desafios, queridos, o Senhor vem e nos fortalece para que eu e você não desista. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vai perceber que na história de Abraão, vez por outra, Deus está aparecendo e dando mais um empurradinho. Desde o capítulo 12, se você tiver curiosidade de ler a história de Abraão, Deus começa aparecendo para ele no capítulo 12, Deus aparece lá no capítulo 13, Deus aparece no 14, aparece no 15. É como se Deus estivesse dizendo: Abraão, eu quero mostrar para você que você pode crer. Eu quero mostrar para você que o que eu falei é verdade. Eu quero mostrar para você que o que eu falei vai se cumprir. Agora você não pode desistir. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não vai ficar todo dia não falando as coisas para você. Deus não vai fazer muitas vezes, como isso não acontece só com mulher, mas com homem também. Mas você já conheceu uma mulher insegura? Aqui na igreja não tem, aqui só tem mulheres seguras, decididas, assim, né? Aquela mulher que fica, quando chega hoje, ela fala: bem, você me ama? Ah, eu te amo. Aí amanhã ela pergunta de novo: mas você me ama mesmo? Aí, amo. Passou outro dia: você tem certeza? Eu quero que você me dê uma prova que você... Aí chega a hora que o cara vai falar: gente, o que eu faço? Olha, eu já provei de várias formas. Nós agimos com Deus de forma semelhante. Deus, o Senhor me ama? Aí Deus: amo, né? Deus, o Senhor me ama? Deus, o Senhor me ama? É como se Deus tivesse ter que dar provas diariamente para você. Se Deus precisa dar prova diariamente para você, é que você não confia nele. Se Deus precisa dar provas diariamente para você, é porque você não confia nele. Deus apareceu para Abraão de tempo em tempo, justamente no momento em que Abraão precisava. No momento em que talvez a fé dele estava se abatendo, no momento que talvez ele estava desanimando, esfriando, desfalecendo, aí Deus vinha e dizia para Abraão: Abraão, não tenha medo, Abraão, eu sou contigo, eu sou o teu protetor, eu sou o teu escudo, e olha, tem mais uma coisa: grande será a tua recompensa, fica firme, Abraão. E aí Abraão dava aquele ânimo novamente, e caminhava mais um mês, mais dois, mais um ano, mais o tempo que fosse necessário. Deus tem que fazer assim conosco. É bacana quando a gente é novo convertido. Quando a gente é novo convertido, Deus fala assim incessantemente conosco, direto. Eu lembro quando me converti, irmãos, onde eu ia, Deus falava comigo. Deus falava, e eu achava que eu era privilegiado. Eu falei: mas gente, olha como que é Deus comigo. Deus fala comigo demais, gente, né? Onde eu ia, Deus falava comigo. Aí foi passando o tempo, aí foi mudando. Aí Deus falava mais nada. E aí eu comecei a entrar naquela crise: o Senhor me esqueceu, o Senhor não me ama. Não, nós vamos amadurecendo. É no namoro que a gente fica: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Não que não pode falar isso no casamento, né?
mas depois tem uma segurança, tem maturidade. Deus quer que a gente tenha confiança plena, maturidade, para que a gente não precise ficar pedindo resposta diariamente para o Senhor. Deus queria mostrar para Abraão: Abraão, eu percebi no seu coração agora que você está desanimado, que você está com dúvida, que você está ansioso. Abraão, vou te falar mais uma vez: Abraão, não tenha medo, que grande vai ser sua recompensa. Eu imagino que aquilo deve ter vindo no coração de Abraão e... ok, Senhor, obrigado, é isso mesmo. E Deus está dizendo: eu sou teu escudo, eu sou teu protetor. Olha o que Deus está dizendo para Abraão: eu sou teu protetor, e grande será a tua recompensa. Em meio à transição, o Senhor vem e nos fortalece. Em meio à transição, queridos, nós somos fortalecidos pelo Senhor. Quarto, em meio à transição, não conviva com a dúvida. Verso 2 ao 6 diz assim: mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? E herdeiro do que possuo é um moço, um servo Eliezer de Damasco, Damasceno. E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será meu herdeiro. Aí Deus diz assim para mim, verso 4: então o Senhor lhe deu a seguinte resposta: seu herdeiro não será Eliezer, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando para fora da tenda, disse: olha para o céu e conte as estrelas, se é que você pode contá-las. E prosseguiu: assim será a tua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso foi acreditado por justiça. E Deus ainda disse para ele: eu sou o Senhor, eu te tirei de Ur dos Caldeus para dar a você esta terra como herança. Quem é que nunca duvidou, querido? Um que duvidou foi Cristo. O restante, todos eles tiveram dúvida. Abraão, Davi, Elias, Moisés, todos os homens da Bíblia tiveram dúvidas. Todos os homens da Bíblia tiveram crises. Todos os homens da Bíblia tiveram ansiedades. Porque para nós aprendermos, pensarmos e olharmos que essas coisas são extremamente naturais e normais. O que não é natural e normal é a gente ficar a vida inteira com dúvida. Mas a dúvida veio. A dúvida veio na vida de Jó. Jó ficou perguntando as coisas para Deus até no capítulo 38. Leia o livro de Jó. Lá no capítulo 38, Deus aparece para Jó e fala assim: Jó, então agora é o seguinte, senta aí que eu vou te perguntar agora. Aí Deus começa a perguntar um monte de coisa para Jó. Então não é um problema a gente ter dúvida. O problema é a gente ser incrédulo. O problema é a gente não acreditar em nada. Não é que Abraão não acreditava, mas olha, passou muito tempo já. Já aconteceu uma série de coisas e nada de filho. E aí então Abraão pergunta e falou: Senhor, o Senhor falou que eu vou ter uma grande herança, eu vou ser pai de multidão, mas eu estou vendo que meu herdeiro vai ser meu moço aqui que está aqui em casa, meu servo. E aí Deus falou: não, Abraão, o filho é você que vai gerar. Talvez isso trouxesse dúvida ao coração de Abraão, porque Sara era estéril e os dois eram velhos. Abraão está com dúvida, não é porque ele simplesmente não crê. Abraão está diante de uma impossibilidade. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer que Abraão creu contra a própria diante daquilo que ele achava impossível, creu contra a própria esperança, mas não levando em conta, Paulo diz, seu corpo já amortecido, ele creu naquele que era capaz de ressuscitar mortos. E quando ele pergunta para Deus, Deus vai responder para ele. É necessário que nós tenhamos esse diálogo com Deus, é necessário que nós tenhamos essa comunhão com o Senhor, é necessário que você pergunte para o Senhor, é necessário que a gente tenha em mente o temor a Deus, para que a gente
pergunte qual é a vontade de Deus para mim e para a sua vida. E ele pergunta então: Senhor, o que é que o Senhor vai me dar? E na versão NTLH vai dizer: ó Senhor meu Deus, de que vale a tua recompensa se eu continuo sem filhos? Eu quero saber, Senhor Deus, quando, de que forma vai ser essa promessa? Quando vai chegar? Que dia que eu vou ter filho? Porque Sara é estéril, nós somos velhos. Então Deus aparece para Abraão, na incredulidade de Abraão, e diz para ele: você vai gerar esse filho. E Deus ainda confirma ainda mais. Talvez nesse momento Abraão poderia ter falado com Sara: olha, será que nós fizemos a coisa certa? Será que nós não saímos da Babilônia na empolgação? Será que não é coisa da minha cabeça? Será que nós estamos aqui imaginando uma coisa e a outra? Querido, nesse momento de dúvida, de angústia, muitas vezes o diabo vem e ele começa a colocar coisa na sua cabeça. Isso não é de Deus, isso é coisa da sua cabeça, isso é da sua vontade, isso não tem nada a ver com Deus, e você começa a entrar em crise. E é nesse momento que você precisa orar, e neste momento que a dúvida vem, querido, Deus, ele é tão maravilhoso. E o Salmo de número 103, lá no verso 14, vai dizer assim, que ele conhece a nossa estrutura e ele sabe que nós somos pó. E diz assim: como está o ocidente do oriente, assim a misericórdia de Deus para com nossas vidas. Então Deus sabe que Abraão, nesse exato momento, ele está afligido. Ele sabe que Abraão nesse momento está debilitado. E Deus então diz para ele: eu sou o Senhor. Segunda coisa que Deus fala para Abraão: eu te tirei de Ur dos Caldeus, eu te tirei da Babilônia para dar essa terra como herança. Em outras palavras, não é nada da sua cabeça, não é coisa que você está imaginando. Eu estou te dizendo que o que eu estou fazendo foi feito pela minha vontade. É bem provável que a dúvida pode um dia bater no meu e no seu coração. É bem provável que a angústia, é bem provável que a incerteza, é bem provável que o medo, sentimentos humanos como esses, possam bater na minha e na sua porta, possam bater no meu e no seu coração. É possível que essas coisas aconteçam, mas quando essas coisas acontecerem, tenha certeza que Deus chegará e reafirmará as promessas dele na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes você imaginou que o que Deus falou era coisa da sua cabeça, e de repente Deus vem e fala novamente, e aquilo te dá mais um ano. É como se Deus viesse e nos abastecesse mais um pouco. É como se Deus viesse e percebesse que o nosso combustível não estivesse acabando, e Deus viesse e completasse mais um pouco e dissesse para nós: caminha mais um pouco, caminha mais um pouco. Não fique preocupado se o seu combustível está acabando ou não. Caminhe, porque o responsável pela tua caminhada é o Senhor nosso Deus. Em meio à transição, não conviva com uma dúvida. No ano de 2016, essa dúvida bateu no nosso coração. Nós passamos por tanta dificuldade, por tantas lutas, que eu cheguei a pensar, eu falei: gente, será que todo mundo que Deus usou para falar comigo era da carne? Será que o que Deus falou era coisa da minha cabeça? E aí, nesse momento, as setas do maligno vêm, e aí começa: está vendo? Onde você está? Olha o que você fez, não sei o que, e começam a vir acusações. E aí, nesse momento de angústias e dúvidas, Deus vem e Ele diz: fui eu que te trouxe, você está caminhando na minha vontade. E quando essas coisas vêm, nos traz ânimo, e a gente consegue novamente respirar, e a gente consegue novamente caminhar, e a gente consegue novamente perseverar, porque certamente a dúvida um dia ela vai bater no nosso coração,
O pecado, uma vez entrado na raça humana, ele luta contra a carne, ele luta contra o nosso espírito. E o texto diz que é uma luta constante. Diz que o espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca, a nossa carne não acredita, a nossa carne é incrédula. E por isso o Espírito Santo tem que vir e dizer para você: não tenha medo, não tenha medo, não desista, continue, porque eu sou contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Em meio à transição, não conviva com a dúvida. Pelo menos eu, querido, quando me converti, eu orava para tudo que você imaginar. Tudo que você imaginar, tudo que eu ia fazer na vida, eu pedia permissão para Deus. Talvez para vocês pareça bobagem, coisa do tipo, mas Deus respondeu coisas assim extremamente interessantes. E o tempo vai passando, a gente vai achando que tem autonomia, a gente vai achando que já tem maturidade, e nós vamos fazendo as coisas sem pedir orientação de Deus. Então, em meio ao momento de transição, não fique com dúvida. Na dúvida, pergunte. Na dúvida, ore. Na dúvida, clame. Na dúvida, fale. Porque é melhor você ter uma resposta de Deus do que você caminhar sozinho e com dúvida. Abraão já está lá em Canaã, um monte de problema. Ele vai perguntar: Senhor, e aí? Cadê o filho? Então Deus fala para Abraão: fica tranquilo, Abraão, que o seu filho virá. Só que ele não diz quando, ele não fala que dia, ele não fala que ano, ele não fala quanto tempo, mas ele diz que o filho virá. Para finalizar, em meio à transição, continue obedecendo ao Senhor. Em meio à transição, continue obedecendo ao Senhor. Verso 8 diz assim: perguntou-lhe Abraão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dessa terra? Respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra, um carneiro, todos três com 3 anos de vida, também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe desses animais, cortou o meio, colocou cada uma metade frente à outra, e as aves, porém, não cortou. Nisso, as aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de um profundo sono, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. No primeiro sermão, eu disse lá, na primeira divisão inclusive, eu disse que Deus já tinha falado sobre o processo de obediência de Abraão. E eu tinha falado que certifique-se de que você está obedecendo corretamente ao Senhor. E nós vimos que Abraão não obedeceu corretamente, porque ele traz seu sobrinho Ló. Quando Deus disse para ele: sai da sua parentela, ele traz o sobrinho, vai ter problema. E agora, nesse momento, Deus está colocando mais algumas coisas para Abraão fazer, e parece que dessa vez Abraão aprende a lição. E aí dizia, meu final do voo, que o preguiçoso trabalha 2 vezes. Abraão não aprendeu na primeira, então Deus faz o quê? Vou dar mais um teste de obediência para ele. E Deus, irmãos, não sei se você percebe, mas Deus é detalhista, Deus é minucioso, Deus se importa com detalhes. Abraão agora sabe que precisa agir nos mínimos detalhes. Abraão não pode mais fazer da forma que ele acha. Abraão não pode mais fazer da forma que lhe convém, da forma que ele acha correta. Mas agora Abraão precisa fazer corretamente, da maneira exata que Deus pediu. Então Deus pede para Abraão fazer um sacrifício de animais, e nesse momento Deus dá o nome certinho para ele. Você vai me trazer uma novilha, uma cabra, um carneiro, todos os três têm que ter 3 anos, e você ainda vai trazer uma rolinha e um pombinho. Talvez você fale: mas Senhor, para que isso? Pode ser um pardal não? Um angu preto, sei lá, outro passarinho?
Não, é uma olinha e um pombinho. Uma cabra, um carneiro, uma novilha, não pode ser outra coisa? Não. E além do mais, todos esses 3 animais têm que ter 3 anos. Aí você me pergunta, por que é que Deus pede isso, gente? Eu não sei, eu só sei que Deus coloca essas coisas para perceber se nós obedecemos Ele ou não. Abraão poderia falar besteira. Senhor, eu vou levar só uma novilha e tá bom. Se o senhor quiser, bem. Abraão já tinha aprendido. Desobedeceu lá atrás, trouxe Ló junto com ele. Deu um problema que ele teve que até entrar em guerra para tirar o parente do meio do rolo, né? Como eu disse, parente não traz problema, só Ló. E agora, quando Deus fala para ele que ele tem que oferecer o sacrifício, ele faz conforme Deus pediu. Em várias passagens da Bíblia, nós temos vários casos de teste de obediência. E a questão do milagre não está no método, mas está na obediência. Deus, Jesus Cristo, em João capítulo de número 9, diz que ele cospe no chão, pega o dedo lá no cuspe com a terra, faz um negócio e passa no olho do cego. Quer um trem mais esquisito que esse? Você fala, não é esquisito não. Não é. E aí, fala para o cego, agora você vai e pede para alguém te lavar. A cura não estava no barro. A cura estava na obediência. O que Deus quer para Abraão, não é se é 3, se é 5, se é 10, se é com 1 ano, se é com 5 ou com 10, não. Deus quer ver agora com Abraão se Abraão está obedecendo a Ele nos mínimos detalhes. Porque nós queremos obedecer a Deus. Nós falamos que obedecemos a Deus, mas nós muitas vezes obedecemos a Deus em partes, em algumas coisas, em alguns detalhes. Olha, eu sou crente no meu casamento, mas olha, quando eu estou fora, eu estou sem minha esposa, aí não sei se eu sou tão obediente. Quando eu estou sem minha esposa, não sei se eu sou tão obediente. Eu sou muito crente lá na igreja, mas lá no meu emprego, eu não sei se eu estou tão obediente assim. Porque lá eu falo palavrão igual qualquer funcionário. Então, você não obedece a Deus em partes. E o teste de obediência de Abraão vai mais longe que isso. No capítulo 21, você já conhece a história. Deus pede para Abraão sacrificar o próprio filho. E Deus diz para Abraão, quando Deus não recebe o sacrifício, Deus diz assim: o anjo do Senhor gritou do céu: Abraão, já vi que você é temente a Deus. Deus sabia que Abraão era temente a Ele. Abraão não sabia. Deus sabia que Abraão era temente a Ele, mas Abraão não sabia. Deus sabia que Abraão iria obedecer a Ele, mas Abraão não sabia que ele se tornaria um homem fiel, temente e obediente a Deus. Deus já sabe se você vai obedecer a Ele ou não, mas Deus quer mostrar para você que quando Ele coloca algumas coisas para você, pequenos detalhes, você está levando pequenos detalhes a sério ou você está fazendo pouco caso? Se Deus fizesse um pedido para você, faça isso nos detalhes, será que a gente faz? Ou será que a gente questionar, para quê? Bobeira, para que isso? Abraão foi lá e fez como o Senhor pediu. Você que é pai, mãe, você que é chefe, você que lidera pessoas, você dá um trabalho para alguém fazer, e ele vai e faz pela metade, você gosta? Quem gosta? Você encomendou um serviço, ele faz pela metade. Você leva o carro lá para alinhar, para balancear e tal, não sei o que. Chega lá, o cara só balanceou,
E aí eles falam: e alinhou? Não alinhei não. Ah, por que não? Sem alinhar vai do mesmo jeito. Você gostaria? A gente quer obedecer Deus em parte. E como eu disse semana passada, retrasada, não é tudo, ou é nada. Muita gente quer obedecer a Deus, mas quer obedecer naquilo que lhe convém. Deus dá outro desafio para Abraão: Abraão, vou te dar uma lista, faz o que eu estou pedindo. Abraão vai e faz. E quando Abraão faz, diz que Deus dá um sono muito pesado para ele. E Deus novamente fala com Abraão: quando nós obedecemos a Deus, coisas sobrenaturais acontecem. Vou repetir: quando nós obedecemos a Deus, coisas sobrenaturais acontecem. No verso de número 13 diz assim: então o Senhor lhe disse, quando Abraão está no sono pesado: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertence. Deus está falando do Egito, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Deus mostrando para o povo de Israel quanto tempo o povo seria escravo. Mas eu castigarei a nação em quem servirão como escravo, o Egito. Depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados, vai morrer, será sepultado em boa velhice. Na quarta geração sua, na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade do povo dessa região ainda é muito grande. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, como a tocha acesa, passou entre os pedaços dos animais. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: os seus descendentes darei esta terra, desde o Egito, olha no mapa aí na sua cabeça, até o rio Eufrates, no norte, lá perto, né, do Iraque, do Irã, a terra dos queneus, quenezeus, cadmoeus, dos hititas, ferezeus, enfim. Quando Abraão obedece a Deus, Deus se revela a ele. Se nós estamos querendo obedecer a Deus em partes, Deus vai ficar muito em silêncio. Deus não compartilha do seu projeto, da sua história com aqueles que Ele sabe que não vai cumprir. Deus não compartilha da sua história, do seu projeto com aqueles que Ele sabe que não vai cumprir. Abraão dessa vez aprendeu a lição. Deus se importa com os detalhes. Em meio à transição, continue obedecendo ao Senhor. Está fechando o ano, 15, 16 dias para o ano novo. Como será 2020? Trabalho, faculdade, os desafios que você tem. Quem sabe você está planejando algo novo para 2020, mas ainda não aconteceu. E como que vai ser nesse período? Como que é nesse período entre aquilo que Deus falou e aquilo que vai cumprir? O tempo pode ser lento, demorado, complicado, mas mesmo com todas essas coisas, continue obedecendo ao Senhor. Coloque-se em pé. Queria convidar o nosso ministério de louvor. Caminho entre promessa e cumprimento. Em meio à transição, não pague o mal por mal, mas o mal com bem. Todo mundo aqui já teve oportunidade, depois de crente, de se vingar. E Deus fala assim na sua palavra: a vingança é minha, diz o Senhor. Então, se é Deus que nos julga, se é Deus que age na nossa causa, na nossa vida, você não precisa fazer justiça com as próprias mãos. Você não precisa agir em causa própria. Você não precisa legislar em causa própria, mas pague o mal com o bem. Quando você paga o mal com o bem, você está vivendo o Evangelho. Você está glorificando a Cristo. Não
Não tem nada que desmonta mais as pessoas do que o amor. Quando alguém vem com uma grosseria para você, você devolve aquilo com educação, você devolve aquilo com paz, você devolve com amor, você desmonta a pessoa. O mundo diz assim: pode vir quente que eu estou. O mundo está dizendo: olha, comigo bateu, levou. Mas em Cristo essas coisas mudam. Pastor, mas o senhor não sabe o que ele fez para mim. O senhor não sabe a minha história. O senhor não sabe o que eu passei, o que eu sofri. Você sabe o que Cristo sofreu, o que Cristo passou? Se Cristo, que era Cristo, Deus, permitiu que ele passasse por tudo isso, e ainda assim ele não desejou mal para ninguém. Muito pelo contrário, ele amou até o fim. Em meio à transição, pague o mal com o bem. Segundo, em meio à transição, saiba escolher o que é eterno e não o passageiro. As coisas desse mundo passam, a vida passa, bens passam, histórias passam, mas o que é de Deus permanecerá para sempre. E Deus está nos convidando nessa noite a buscar aquilo que é eterno, buscar primeiramente o reino e a sua justiça, porque as demais coisas são simples, são banais, são corriqueiras, são fúteis e fugazes. Elas passam, elas ficam, elas são passageiras, são transitórias, mas aquilo que você conquistar em Cristo Jesus, isso irá para a eternidade. Em meio à transição, nós somos fortalecidos pelo Senhor. Talvez você entrou nessa noite com essa questão, com essa pergunta: Senhor, está acabando o ano, está tudo difícil, está acabando o ano e eu ainda não sei o que fazer, está acabando o ano e eu ainda não resolvi meus problemas, está acabando o ano e eu ainda não recebi minha promessa. E nesse momento o Senhor vem, o Senhor te fortalece, o Senhor te chama pelo nome e o Senhor continua reafirmando as promessas dele na nossa vida. O Senhor vem e diz: não tenha medo, não temas, eu sou teu protetor, eu sou teu escudo, eu continuarei contigo. Em meio à transição, não conviva com a dúvida. Senhor, eu estou em dúvida quanto 2019, ore, pergunte, fale. Deus não rejeita oração. Deus não quer incredulidade, mas não há nenhum problema em perguntar, nenhum problema em querer saber. Fala com Ele. Mesmo que todas as coisas estejam dando errado, mesmo que tudo pareça que não vai dar certo, uma coisa você precisa ter em mente: continue obedecendo ao Senhor. Você possa dizer nessa noite: Senhor, olha, realmente eu não sei o que fazer, realmente meu coração está com um monte de dúvidas, realmente eu estou parecido com Abraão, onde nuvens escuras e espessas estão diante dos meus olhos, mas eu continuarei confiando no Senhor, vou continuar te obedecendo, Senhor. Continue obedecendo a Ele, ainda que você não veja a solução aparente. Continue obedecendo. Deus veio nessa noite para abastecer nossa fé com mais um pouco, abastecer o nosso tanque com mais um pouco, para que a gente consiga caminhar até o final do ano, até janeiro, até fevereiro, até todo 2020 e assim sucessivamente. Nós estamos num período de transição, um ano velho para um ano novo. E nesse período de transição, eu gostaria que você falasse com o Senhor neste momento. Abra seu coração, fale com Ele. Ele te conhece, Ele te entende.
melhor do que você mesmo. Fala com o Senhor, meu Deus.